Bem-vindo ao nosso canal Dialética do Avesso. Meu nome é Rodrigo Cavalcante e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso para compreender o Capital de Karl Marx. Ok? Então aproveita aí quem está chegando agora no canal, se inscreve, acione lá o sininho das notificações para quando aparecer um vídeo aqui você ser notificado. Dá um like ou se não gostar, dá um dislike, comente lá também. Que o importante é que a gente possa promover um debate amplo sobre o Capital de Marx, ok? Acredito que essa obra é uma obra fundamental como ponto de partida para a compreensão da sociedade contemporânea, para o que está acontecendo inclusive hoje. Então, assim, vamos lá, sem mais delongas, vamos seguir aqui as pistas de Marx, lendo o próprio texto do Marx. Para quem está chegando agora no canal, eu estou utilizando a edição da Boitempo, né? A edição da Boitempo editorial do Capital, tradução para português. Eu vou fazer um vídeo só sobre as traduções, um vídeo à parte sobre as traduções do Capital, explicando os prós e contras das três principais traduções, tá ok? Então vamos lá. No vídeo passado eu parei falando um pouco sobre o valor de troca, né? O que ficou ganho da aula passada é que o valor de troca é a forma de manifestação, é o modo necessário de expressão do valor. Então tem um valor que ele tem um valor de uso, né? Nós temos uma mercadoria, que essa mercadoria ela tem um valor de uso e ela tem um valor. E esse valor ele se expressa na sociedade capitalista a partir da sua proporção quantitativa ou o seu valor de troca. Okay? É bom para vocês começar a entender como é que as categorias em Marx são determinadas. Ok? Então vamos lá. Nós paramos na página 116. Então, eu vou repetir só uma pequena parte aqui para dar um nexo aqui. O elemento comum que se apresenta na relação de troca, no valor de troca das mercadorias é, portanto, o seu valor. A continuação da investigação nos reconduzirá ao valor de troca como modo necessário de expressão ou forma de manifestação do valor. Mas este tem de ser, por hora, considerado independente dessa forma. Assim, o valor de uso ou um bem possui valor porque nele está objetivado ou materializado o trabalho humano abstrato. Mas como medir a grandeza do seu valor? Por meio de quantidade de substância formadora de valor, que o Marx coloca aspas. Isto é, da quantidade de trabalho nele contido. A própria quantidade de trabalho é medido por seu tempo de duração. E o tempo de trabalho possui, por sua vez, seu padrão de medida em frações determinadas de tempo, como hora, dia, etc. Então, Marx retoma aqui, aliás, nós estamos retomando a discussão, que o Marx vai dizer que a substância do valor é o trabalho humano abstrato. É o trabalho humano abstrato, enquanto substância do valor, que permite que eu possa trocar, na sociedade capitalista, valores de uso diferentes, sem ser, digamos assim, roubado na troca. Então, eu posso pegar qualidades diferentes, distintas, de vários valores de uso e poder estabelecer uma relação proporcional, quantitativa de troca, né? Por quê? Porque existe um elemento em comum, tirando os elementos de diferença natural, da matéria natural, existe um elemento comum, é que em todo o valor de uso aí, no caso, nós estamos falando aqui da mercadoria, toda mercadoria ela vai ter aí trabalho humano. Trabalho humano diferente, no sentido do trabalho concreto, né? O trabalho do sapateiro é um, do pedreiro é outro, do ferreiro é outro, mas para estabelecer uma troca, uma igualdade entre essas diferenças, eu tenho que pegar o elemento em comum, onde eu posso estabelecer esse padrão, né? Isso seria o trabalho humano abstrato. O trabalho humano considerado aqui na sua determinação, digamos assim, mais pobre ou mais geral, como trabalho humano, dispêndio fisiológico de energia, de cérebro, de músculos, né? Há nesse processo aí uma redução e uma generalização. Uma generalização no sentido que eu estou entendendo o trabalho no seu aspecto mais geral, né? No seu aspecto genérico, de trabalho humano, dispêndio fisiológico de energia, gasto de músculo, de cérebro,
entendido na perspectiva da sua identidade mais geral. E há uma redução, né, porque essa operação ela não é feita subjetivamente pelo sujeito. Ela é feita de uma certa forma, ela expressa, aliás, uma redução de relações sociais. Ou seja, as pessoas trocam mercadorias porque elas operam esse tipo de normatividade no real. Isso vai ficar mais claro mais na frente. Nós vemos que o método do Marx ele vai aos poucos esclarecendo, ele é muito claro, a complicação é apenas do objeto. O objeto realmente é muito complexo, então exige realmente uma linguagem também que dê conta dessa complexidade. Então vamos lá. Poderia parecer que, se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho despendido durante sua produção, quanto mais preguiçoso ou inábil for um homem, maior será o valor de sua mercadoria, pois ele necessitará de mais tempo para produzi-la. No entanto, o trabalho que constitui a substância dos valores é trabalho humano igual, despende mesma força de trabalho humano. O Marx está colocando uma questão lógica. Se o que determina, né, o valor das mercadorias é o trabalho nela contido, se eu tenho mais trabalho, eu tenho mais valor. Como é que eu mensuro como é que eu posso mensurar, como é que eu posso ter um padrão de mensurar a quantidade desse trabalho? Aí o Marx diz, o padrão é o quê? É o tempo desse trabalho. Pode ser medido em dias, em horas, em frações, em minutos, tá, beleza. Então, pela lógica, se eu gasto mais tempo para produzir uma mercadoria, eu vou ter um valor maior. Correto. Só que, quando o Marx está falando dessa medida do tempo, essa medida do valor da mercadoria, ele não está falando do trabalho individual. Esse é um elemento importante. Por mais que o Marx esteja aqui querendo falar da mercadoria individual, como a forma de como ela aparece no modo de produção capitalista, na circulação simples, eu não posso falar aqui de um trabalho individual. Eu estou trabalhando aqui já numa noção, já está pressuposta aqui uma certa noção de totalidade. Quando eu falo de trabalho, eu falo um trabalho social. Quando eu falo de uma média social. Então não estou falando de um trabalho de um indivíduo só, mas eu estou falando de um trabalho no sentido mais geral que a sociedade se desenvolve. Então essa média não é uma média individual. Porque se fosse a média individual, quanto mais preguiçoso ou inábil eu fosse, mais tempo eu levaria para produzir a mercadoria e maior seria o seu valor. Então essa não pode ser a medida. Essa medida individual não pode ser a medida do valor, que determina toda a sociedade. Não pode. Ok? Então o Marx vai avançar nisso aí. Aí eu pulei aqui uma parte, né? Aí ele fala assim, eu vou retomar essa aqui. Cada uma dessas forças de trabalho individuais é a mesma força de trabalho humana que a outra, na medida em que possui o caráter de uma força de trabalho social média e atua como tal. Portanto, na medida em que, para a produção de mercadoria, ela só precisa de tempo de trabalho em média necessário ou tempo de trabalho socialmente necessário. Tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir um valor de uso qualquer sob as condições normais para uma dada sociedade e com grau social médio de destreza e intensidade do trabalho. Aqui o Marx está dizendo, não é o tempo individual, é o tempo socialmente necessário. E ele começa a definir o que é esse tempo socialmente necessário. É um tempo tirado, digamos, pela média social, medida aí o grau de destreza, né? É um tempo que está localizado historicamente, espacialmente. Já está colocado aqui um conceito que vai aparecer logo à frente, que é o conceito de força produtiva. Então não se trata de um trabalho individual, de uma média individual, mas de uma média social. O Marx está analisando aqui o conjunto dos trabalhos humanos. Está pressuposto aqui uma totalidade dos trabalhos humanos. Então, quando eu vou estabelecer, digamos que se estabeleça essa média é estabelecida objetivamente. Não há uma precisão aritmética aqui. Né? Para se entender mais ou menos um nível mais geral,
se estabelece um parâmetro ali onde as mercadorias são produzidas. Por exemplo, nós vamos, se você pegar o trabalho, por exemplo, de uma fabricação de carro e tal, a linha de produção, nós vamos ter uma média geral onde um carro, determinado tipo de carro, um tipo específico de carro que está na categoria tal, ele vai ser produzido, vai ter um tempo para produzir isso aí, né? As empresas, no dia a dia, elas vão se adaptar a esse tempo de produção. As empresas que produzirem gastarem muito mais tempo para produzir esse carro, a tendência delas é quebrar. Algumas empresas produzem no tempo menor, ela vai conseguir uma certa mais-valia extra, mas a questão é o seguinte, é entender que essa média ela funciona como uma regulação, uma espécie de regulação social da capacidade produtiva de determinado setor. Isso entendido na sociedade como um todo. Em cada setor, nós digamos que temos aí esse tempo socialmente necessário. Então não tem sentido o camarada pegar e fazer corpo mole e querer produzir a mercadoria gastando muito tempo, porque o valor vai ser muito alto, né? Não. Ele, inclusive, já está colocado aqui um outro elemento, que é o elemento da concorrência, que vai aparecer melhor no livro 3. Então, a concorrência, inclusive, ela também vai determinar porque constantemente o tempo de produção seja reduzido. Se reduza, se gaste cada vez menos tempo para produzir uma determinada mercadoria. Isso também vão gerar outras contradições. Nós vamos ver como essas contradições no Marx elas se desenvolvem. Dentro mesmo dos elementos internos das contradições, imanente às próprias contradições, aos elementos externos. Como é que existe essa dialética entre o interno e o externo no Marx, entre o necessário e o contingente. Mas beleza, então vamos lá. Então após a introdução do TA, aí ele vai dar um exemplo aqui. Após a introdução do TA a vapor na Inglaterra, por exemplo, passou a ser possível transformar uma dada quantidade de fio em tecido empregando cerca de metade do trabalho de antes. Na verdade, o tecelão manual inglês continuava a precisar do mesmo tempo de trabalho para essa produção, mas agora o produto de sua hora de trabalho individual representava apenas metade da hora de trabalho social e, por isso, seu valor caiu para metade do anterior. Ou seja, é necessário, de certa forma, se adaptar a esse tempo socialmente necessário. Senão você vai estar produzindo uma mercadoria de um valor muito maior, você vai estar gastando um valor muito maior para produzir essa mercadoria, e essa mercadoria, nós estamos aqui, no nível que nós estamos falando aqui, do livro 1, ela vai ser expressa num preço, num determinado preço. Vamos aqui, nesse primeiro momento, associar valor ao preço. Então, se eu vou ter gastado um valor muito alto para produzir essa mercadoria vai ser cara e eu não vou ter como vendê-la, já que outras pessoas vão estar produzindo com novas tecnologias uma mercadoria muito mais rápida, no caso de valor menor, e vai ser mais barata. Então, nesse nível aqui, nós estamos equiparando valor e preço, ok? Só para você entender que não se trata de um trabalho individual, mas de uma média social, um tempo socialmente necessário para se produzir essa mercadoria. Lá na frente a gente pode retomar um pouco isso. Então, portanto, é unicamente a quantidade de trabalho socialmente necessário, ou o tempo de trabalho socialmente necessário, para a produção de um valor de uso que determina a grandeza de seu valor. A mercadoria individual vale aqui somente como exemplar médio de sua espécie. Aquilo que eu tinha falado anteriormente. A mercadoria individual aqui ela não pode ser desconectada da sua relação com o todo, né? Ela está funcionando aqui apenas como um exemplar da espécie. Ou seja, uma mercadoria sapato aqui individual, ela vai estar localizada na totalidade dos sapatos, no setor produtivo de sapato e por aí vai. Então, essas relações, né, que vão se complexificando. Não há nenhum elemento, nenhuma categoria isolada no capital.
as categorias estão sempre se relacionando com outras categorias. Isso desde aquela noção do Hegel de círculos, que o Lukács também pegou e chamou de complexo de complexo. Né? Então, nenhum ser, por mais limitado que seja, existe de forma isoladamente. Só existe em relação com outros. Então, nós estamos vendo aqui, a mercadoria individual está relacionada com todo um setor produtivo e ela é apenas uma expressão aqui, um exemplar da mercadoria geral. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui foi a questão do sapato. Ok? Então, o tempo socialmente necessário, não é o tempo individual que mensura a quantidade de valor que existe numa mercadoria. Aqui o Marx usa o valor de uso, aqui, mas de certa forma, no capitalismo, é uma mercadoria. Por essa razão, mercadorias em que estão contidas quantidade igual de trabalho ou que podem ser produzidas no mesmo tempo, têm a mesma grandeza de valor. O valor de uma mercadoria está para o valor de qualquer outra mercadoria, assim como o tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo de trabalho necessário para a produção de outra. Como valores, todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho cristalizado. Aí sim. Então eu tenho agora uma medida objetiva onde eu posso estabelecer as trocas. Porque eu posso estabelecer quanto tempo foi gasto para fazer determinada mercadoria. Então, estabelecendo isso aí, eu posso, no dia a dia, né, trocar uma mercadoria para o outro, porque cada mercadoria vai ter tempo socialmente de trabalho para ser produzido. Então, essa relação de troca, ela funciona, digamos aqui nesse primeiro nível, como um princípio da equivalência. Os valores são comprados e trocados pelo seu determinado valor. Não há aqui, por exemplo, um roubo. Eu vou pegar uma mercadoria que tem 10 horas de trabalho, eu vou trocar por outra mercadoria que tem um valor de uso diferente para mim, da minha mercadoria, mas ela tem aproximadamente 10 horas de trabalho também. Tem mercadoria proporcional. Então, ele já começa a colocar aqui que vai aparecer uma categoria nova agora no capital, que é a categoria de força produtiva. Né? E ele vai dizer o seguinte: assim, a grandeza de valor de uma mercadoria permanece constante se permanece igualmente constante o tempo de trabalho requerido para a sua produção. Mas esta muda com cada mudança na força produtiva de trabalho. Essa força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas circunstâncias, dentre outras, pelo grau médio de destreza dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e de sua aplicabilidade tecnológica, a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Aqui o Marx incorpora uma nova categoria, que é a categoria de força produtiva. O que seria a força produtiva? A força produtiva seria a capacidade de trabalho, mas não individual, capacidade de trabalho da sociedade, analisada, medida pelo seu grau de eficiência. Então, qualquer coisa que contribua para aumentar o grau de eficiência dessa força produtiva, né, constitui elementos da força produtiva. Se eu tenho uma ciência que ela é aplicada à produção, ela aumenta a força produtiva. Então, a força produtiva ela é inversamente proporcional ao valor. Exemplo, se eu desenvolvo uma tecnologia e consigo produzir uma mercadoria em menos tempo, essa mercadoria vai ter um valor menor, porque eu tenho um tempo socialmente necessário para produzir essa mercadoria menor. Então, a força produtiva ela é inversamente proporcional ao valor. Ok? Então, a força produtiva não é uma coisa. Não é uma coisa. Eu me lembro que em 2007, 2005, existia um debate entre os marxistas se a ciência era uma força produtiva ou não era força produtiva. Qualquer relação ou elemento que interfere na eficiência da capacidade produtiva da sociedade é um elemento constituinte da força produtiva. Desde elementos climáticos, se eu tenho solos, né, que são mais férteis, por exemplo, na Itália para se produzir vinho, a capacidade da força produtiva vai ser maior. Então, qualquer elemento que contribua para desenvolver esse grau de eficiência da capacidade produtiva total
entra como força produtiva. Okay? A destreza do trabalhador, Marx coloca que as destrezas do trabalhador, se os trabalhadores aprenderem determinadas técnicas, que essas técnicas pouparam trabalho, pouparam tempo de trabalho, também faz parte da força produtiva. A organização social, só o fato, por exemplo, de colocar trabalhadores em séries, como foi feito por Ford, né? Trabalhando de forma sistemática, sincronizada, tudo isso aí, a produção da mercadoria vai ser feita em menos tempo, alterando aí as forças produtivas. E essas forças produtivas, elas são forças produtivas sociais. As sociedades vão produzindo historicamente, espacialmente, temporalmente, essas forças produtivas. No feudalismo, por exemplo, a classe dominante no feudalismo, ela estava em contradição com as forças produtivas. Elas estavam barrando o crescimento, o desenvolvimento dessas forças produtivas. Isso aí o Marx vai chamar de uma contradição, mas nós vamos analisar isso aí mais na frente. Então, vamos parar aqui no conceito de força produtiva. Eu estava pensando em trabalhar o conceito de substância ainda nesse vídeo, mas eu pensei melhor e vou fazer no próximo vídeo uma discussão sobre o conceito de substância no Capital de forma à parte. Eu vou localizar como é que essa discussão surge desde Aristóteles, passando por Spinoza, por Hegel, né, e chegando a Marx. E como o conceito de substância é fundamental para a compreensão do Capital, é fundamental para a compreensão do trabalho abstrato como substância de valor, né? E não só apenas reproduzir que o trabalho abstrato é substância de valor. É preciso entender o que é que isso significa, né? É preciso entender. Então eu vou fazer o próximo vídeo localizando na tradição filosófica o conceito de substância e substância no Capital. Mas como eu falei que iria falar um pouco sobre substância, eu vou dizer pelo menos um elemento só para vocês entenderem mais ou menos onde é que está a direção do conceito de substância e Marx. Marx ele vai diferenciar aqui no Capital, e eu vou pegar no original para mostrar, substância de substrato. Toda vida que o Marx estiver falando em substrato, ele está falando apenas de uma perspectiva de uma matéria sem trabalho humano, sem as relações sociais. É a matéria entendida no seu elemento natural, só na natureza, sem a interferência do ser humano, das relações de trabalho. E quando ele fala substância, aí ele utiliza e quando ele fala de valor, ele vai utilizar substância e não substrato. Aí já dá uma dica que a noção de substância em Marx é uma noção hegeliana, por exemplo, pelo menos partindo de Hegel, e não uma noção aristotélica. Ele diferencia substrato de substância. E toda a vida que ele estiver falando de valor, ele vai estar falando de substância. Isso fez com que alguns comentadores, inclusive, caíssem em erro. Por exemplo, o David Harvey vai dizer que o conceito de valor é um conceito de trabalho imaterial. Por quê? Porque não existe ali, não está sendo considerado ali, não há no valor matéria natural. Mas isso é um erro. Nós vamos analisar no conceito de substância no próximo vídeo. Ok, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Podem fazer os comentários aí no canal, se inscreva no canal, faça os comentários. O meu objetivo aqui é ampliar o debate sobre Marx, sobre o Capital. Ok? Valeu, um abraço.